Throw up your rock fist if you're feeling it well. Isso aí, estamos de volta. Programa depois da meia-noite. Olá, Mazinha. Pessoal, bora iniciar mais um bloco do programa depois da meia-noite? Olha só, quantos de vocês aqui sabem que a cada 5 segundos, cada 15 segundos, uma criança é violentada no mundo? Infelizmente. Triste, né? Então, vão pensando nisso daí, porque a gente vai ter bastante blocos aqui. Tem o Thiago, que entende muito sobre esse assunto, então vocês vão poder explorar isso bastante, tá? Quantos aqui já conseguiram mudar a foto lá no perfil, a foto de página? Ninguém? Então tá, amanhã quero ver todo mundo mudando, hein? Só para relembrar vocês, internautas e o pessoal aqui da plateia, está acontecendo um movimento através da ONG Macanudos, que é... Vocês precisam mudar a foto de capa do Facebook para procurem lá no www.macanudos.org uma foto, tipo vocês vão baixar lá, vão colocar na foto de capa de vocês e vão mudar a fotinho de perfil de vocês para quando vocês eram criança, tá? Com isso, vocês estarão dizendo que vocês são contra a pedofilia. Não esqueçam, pessoal, isso é extremamente importante, tá? Então... Bora, vamos convidar o Thiago para entrar e para a gente bombardear ele de perguntas? Vamos lá? Thiago Torres, seja bem-vindo. Vamos receber ele com aplausos, pessoal? Ti, fica à vontade, senta aqui nessa amarela cadeirinha. para os nossos entrevistados aqui, a Leila e o Thiago hoje com a gente no programa Depois da Meia-Noite, né? Pessoal, preciso relembrar vocês de uma coisa. Há uns 2 programas atrás, a gente falou que haveria um concurso para novos apresentadores do programa Depois da Meia-Noite. Quantos se lembram disso? Opa! Bastante gente. Vocês já se inscreveram? Vocês que estão aí assistindo a gente pela web, já se inscreveram? Enviem o vídeo de vocês lá na nossa página de Facebook. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar, porque isso está acontecendo. A gente está montando algumas premissas para a gente soltar isso no ar. Então, nós queremos a participação de vocês, nós precisamos de novos apresentadores, nós queremos que vocês estejam aqui, como eu e o Tato, conseguindo fazer as entrevistas aqui com a galera, super legal que vem no programa Depois da Meia-Noite, e aproveitando isso também. Tá? Então, por favor, envie o vídeo de vocês, fazendo qualquer tipo de apresentação, só para a gente entender um pouquinho quem é você, ver o seu rostinho, e aí a gente entra em contato e passa para vocês maiores detalhes, tá bom? Não se esqueçam disso, tá? E divulguem a informação também. Agora eu vou sentar aqui com a Leila e com o Ti. Tudo bem, gente? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Pessoal, fiquem à vontade. Vamos aproveitá-los aqui, tá? A gente tem a Leila, que entende muito de música, que desde pequenina já cantava. Então, quem tem um sonho aí com música, quem quer entender um pouco mais disso, pode conseguir aqui aproveitar o que a Leila sabe sobre as situações que ela já passou, quem tem sonho de gravar CD e tudo mais. Quem quer saber um pouquinho mais como funciona uma ONG, quem tem vontade de participar, vontade de abrir alguma coisa parecida com isso, quem tem curiosidade sobre o assunto que a gente falou aqui no início do programa, como pedofilia, aproveitem o Thiago Torres, ele sabe bastante sobre isso. Então, por favor, não deixe de participar, tá bom? Eu conto com vocês e o programa Depois da Meia-Noite é feito por vocês, tá? Não se esqueçam disso. Então, eu vou começar aqui com o Ti, só para quebrar o gelo, para todo mundo perder a timidez e começar a fazer pergunta. Ti, como, quando e por que começou a ONG Macanudos? Pergunta longa dela, né? Vem em 3 fases. Bom, pessoal, a Macanudos ela surgiu no meio daquela transição de adolescência. Né? Eu tive uma adolescência bem conturbada, aprontei bastante, embora fosse filho de pastor. E meu pai foi muito... filho de pastor é complicado o negócio mesmo. Eu falei, filho de pastor, aqui atrás o cara fez... Shhh. E meu pai sempre foi muito envolvido com trabalhos de evangelismo, como o Jocum, com outros grupos missionários. E eu vi a necessidade de fazer algo que fosse mais efetivo do que só chegar e levar uma mensagem, olha, Jesus te ama. Eu vi que as pessoas têm necessidade de ouvir alguma mensagem, né? Uma mensagem de esperança, uma mensagem de mudança, alguma coisa que possa
trazer algo palpável para a mudança, né, da transformação social, da transformação na vida delas, né? Então, dessa inquietação acabou surgindo a Macanudos, o interesse de entrar nas escolas públicas para atingir os adolescentes e as crianças, que onde as crianças e adolescentes estão? Estão todos na escola, né? Existe um dado da federação que diz que quase 99% das nossas crianças estão dentro das escolas, no Brasil todo, né? Então, o lugar onde a gente deveria estar é dentro da escola, né? Então, a gente começou um trabalho de palestras e outros projetos que eu vou estar falando aqui com vocês, mas foi desse jeito, uma inquietação de adolescente. Olha aí, pessoal, bastante gente está nessa fase, dá tempo ainda, né? Ou como que a gente faz para participar do Macanudos? A maneira mais fácil e eficaz é você entrar no nosso site, no www.macanudos.org. Ali tem um espaço para contato, onde você pode estar preenchendo a sua ficha, falando qual é a sua vontade de trabalhar na ONG, você sendo professor, você sendo um divulgador, você vai colocar a sua profissão, de repente você fala assim, eu quero ajudar, mas não sei como. Você coloca lá o que você faz da vida e a gente encaminha você no que você pode estar ajudando a gente. Legal. Pessoal, vamos olhar aqui rapidinho, a gente vai passar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais desse trabalho da ONG Macanudos, tá? Olhem aqui para trás comigo. Esse aí é a imagem que eu falei para vocês que a gente tem que colocar no Face. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Yeah, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna put it on a stand, I won't give up the fight. I'm gonna stand with courage, I won't be discouraged. Gonna stand in the truth and that the truth is knowledge. I am blessed, I'm blessed, I'm blessed to have a love like this, like this, like this. Yes, I am a son of the king, I know that I'm accepted. Have a destiny and I won't be rejected. I will never change, so that is why I say this. São Paulo, na Vida Paulista, está rolando uma manifestação contra a pedofilia, abuso sexual infantil, e convidados aqui para cumprir essa manifestação. So you can come and ask, you know we'll tell the truth. Cause my story stands before you and it's living proof. If he did it for me, then he'll do it for you. He's knocking on the door, so what you gonna do? This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine, oh let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine, oh let it shine. This little light of Estamos aqui em mais um ato promovido pela ONG Macanudos de Javé, mais um ato em processo contra o abuso sexual infantil. Você que não veio, perdeu, porque próximos anos estaremos aqui novamente falando ainda de algo muito importante para a sociedade. Abuso não, vamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. I'm gonna go out and talk to your people. Yes, 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 I'm gonna talk to your people. Give them the chance to get up and to hear the truth. And the truth is you're the reason why I'm breathing. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine. Isso aí, parabéns, hein? Isso aí. Mazinha, tô Muito aqui. bom, Gente, muito não bom. esqueçam de mim, que eu tô aqui, ó. Leila, Thiago, Mazinha, pessoal da internet, não esqueçam de mim, ó. Tô aqui com a galera. É o seguinte, queria também perguntar, porque a Leila aí com essa voz maravilhosa, essa banda aí, né? O filho já tocando junto, acho que é uma emoção, né? Mas o pessoal da nossa produção aqui é o seguinte, eles nos embasaram de um monte de informação e falaram, né? Leila, dos 3 anos você já cantava na igreja, precisava usar uma cadeira, e aí eu achei muito interessante, eu acho que traz uma curiosidade aí muito tremenda. Conta para nós a sua trajetória, quem é a Leila, eu sei que é pastora, é mãe, é cantora. Conta aí para nós, Leila, um pouquinho. Fala aqui para os nossos internautas aqui.
Bom, eu nasci num lar cristão, graças a Deus. Meus pais são pastores. E desde pequenininha, né, minha família sempre foi muito envolvida com a música, né? As reuniões familiares sempre tinham um violão ali para acompanhar. Então, eu sempre me identifiquei muito com a música. Então, que eu me lembro, assim, os primeiros momentos que eu me dei por gente, né, me lembro da fase dos 3 anos, eu comecei a cantar as primeiras canções na igreja. Meu barco é pequeno. Quem cantou essa canção quando era pequenininho? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Tem alguém? Jesus, segura minha mão. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Leila, eu tenho uma pastora ali que ela se identificou ali. Né? E então, de pequenininha, com 3 aninhos, o pastor colocava uma cadeira, o púlpito era muito alto, os irmãos não conseguiam me enxergar. Então, eu subia na cadeira para cantar e a igreja conseguia acompanhar e me enxergar. E assim fui crescendo, né, participei do Ministério Infantil, e logo que eu entrei no Ministério de Adolescentes da igreja, as tias já me chamaram para auxiliar no Ministério Infantil. Quando eu passei para o Ministério de Jovens, além do Ministério Infantil, continuei ajudando no Ministério de Adolescentes, e toda a vida assim, com o Ministério de Louvor, e tem sido uma bênção até aqui. E a minha casa também é toda musical. Que legal, Graças a Deus. É uma bênção, né? Que bênção. Lê, além de cantar, você compõe também, certo? E existe algum ritual para que as novas músicas aconteçam, para que você tenha uma inspiração? Como é isso? Bom, as minhas canções, as canções que Deus me dá, elas todas nascem de devocionais. Eu pego o teclado, né, tenho um espaço na minha casa que eu oro a Deus ali, é o meu cantinho para falar com Deus. E nascem de ministrações que o Senhor me dá para compartilhar com a igreja, nascem de momentos de lutas também, né? Até um hino no Cantor Cristão que diz que os melhores hinos foram compostos em momentos de tribulação, né? E não tem nenhum ritual, não. É realmente aquele momento que o Espírito Santo fala alguma coisa. Se eu estou andando, às vezes estou dirigindo, estou no trânsito, eu vejo alguma situação, eu sou muito observadora. E eu fico muito atenta, sensível para que o Espírito Santo compartilhe comigo coisas em qualquer situação. Então, às vezes, algo me chama a atenção, algo que eu vejo, que eu escuto, uma frase, uma palavra que seja, e dali nasce uma canção. Então, a maioria delas nascem dos meus momentos devocionais, ou de momentos assim, aleatórios, que eu estou fazendo alguma coisa que não seja estar dentro de uma igreja, né, vamos dizer assim, ou sentadinha no meu teclado, mas o Espírito Santo me chama a atenção para alguma coisa e de uma ministração desce uma harmonia, uma melodia e uma história para compor ali naquela canção. E está pronto, é só cantar, né? É Que bem bacana. assim. Que legal, que legal. Tiago, eu queria também perguntar para você sobre a ONG Macanudo, né? Você, por exemplo, você tem programas dentro das escolas, é isso? Isso, o programa base da ONG Macanudos é a parceria com a escola, né? Uhum. Acontece em parceria com a escola. Nós desenvolvemos palestras para adolescentes no ensino médio, né, e também no fundamental, 6º, 7º, 8º, 9º ano. São alguns temas principais que a gente aborda: a questão da importância do estudo, sexualidade, prevenção a drogas, com uma ênfase grande nas drogas lícitas, né, que é onde é o grande problema dentro do colégio público, o consumo altíssimo de cigarro, de álcool, né, também questão de perspectiva de futuro, e aí abre porta para outros temas que vão decorrer desses primeiros temas, né? Então, na sexualidade a gente vai trabalhar a questão da pedofilia, né, a questão da importância do estudo, a gente vai tratar o respeito ao professor, o bom ambiente, sala de aula. Na perspectiva de futuro a gente vai falar sobre família, sobre valores de família, respeito aos pais, aos mais velhos, porque ele também um dia vai ser alguém mais velho. Sem dúvida. Né? Então todos os projetos vão nascer a partir desse primeiro encontro com os alunos, onde a gente vai estar trabalhando esses temas. E a gente teve também algumas informações que vocês trabalham de forma lúdica, né? Porque acho que vocês trabalham com uma faixa etária aí desde acho que de crianças, adolescentes, né? Como que é esses temas de forma lúdica? Sim, a questão da contextualização da mensagem é muito importante, né? Imagina só, vai chegar não que um cara de 50, de 60 anos não possa se comunicar com o jovem, né? Às vezes o cara está mais inteirado do que a gente mesmo, né? Tudo depende de como está a mente dele, né? Mas o adolescente hoje ele não aguenta mais aquela coisa de palestra, alguém sobe e começa a falar.
Então a gente aposta muito nessa questão da interação e também de algumas ferramentas que vão possibilitar que aquele tema seja trabalhado de uma maneira melhor. Um exemplo disso, na aula de sexualidade, que é a aula que uma adolescente mais vai pirar, né? Porque todos os nossos temas eles terminam na sexualidade também. Você está falando de importância do estudo e o moleque está querendo nos falar de sexualidade ali na sala de aula, né? A gente usa um dado, que é um dado grande, colorido. Não sei quando vocês já ouviram falar disso, mas rolou uma modinha por aí com o dado do sexo, vendido em sex shops. É um dadinho pequenininho, onde pré-adolescente ficava brincando disso, e muitos adolescentes perderam a virgindade nessa brincadeira. Então, a gente precisa fazer um dadão do bem. Né? Tem o dadinho pequeno, né? Mas a gente faz um dadão, e cada lado desse dado, ele tem um desenho, e esse desenho é uma dúvida que a gente vai tirar sobre eles a respeito da sexualidade. Um é sobre doenças venéreas e outros são meios de prevenção. Excelente. Bacana, bacana. Pessoal, já tem alguma pergunta aí da plateia para o Thiago ou para a Leila? Tem um monte aqui, olha. Eu vou sentar aqui também, eu vou só mudar de lugar agora aqui, ó. Qual é o seu nome? Bom, meu nome é o Everton, eu sou da Igreja Batista Filadélfia. Minha pergunta vai para o Thiago Torres, não é isso? Nós sabemos que hoje em dia ainda é muito difícil se tratar do tema abuso sexual dentro do âmbito familiar. Então, como a ONG, quais são os procedimentos que a ONG realiza para se tratar desse tema sem que cause nenhum constrangimento à vítima em si? Essa pergunta dele foi fantástica, né? Primeiro que esse tema ele é dificultoso de trabalhar em qualquer ambiente. Dentro da igreja tem uma dificuldade de trabalhar, né? A gente vive numa sociedade que ela é altamente sexualizada, né, onde o nosso país, o que mais vendia até pouco tempo atrás era o carnaval, né, fala-se muito de sexo, assim, mas ninguém conversa abertamente sobre sexo, né, isso dentro e fora da igreja. Dentro da igreja ainda é mais difícil, né, os tabus familiares para falar sobre sexo são muito grandes, por isso a dificuldade de falar sobre o assunto pedofilia. Se você não fala de sexo, como é que você vai falar de um transtorno sexual? Porque a pedofilia é um transtorno sexual, é uma reação em cadeia. Você não fala de sexo, não vai conseguir falar sobre pedofilia. Né, o menino não vai conseguir falar que ele está sofrendo que ele está tendo algum problema ali, se ele não sabe nem falar sobre uma sexualidade saudável. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai incentivar as famílias, né, é começar a abordar essa questão da sexualidade em casa. E existe uma necessidade de que o pai, a mãe ou o responsável discuta a sexualidade dentro da própria casa. Né? Quando a gente depara num caso com um adolescente que vem reportar para a gente, tem duas maneiras de trabalhar. Uma é encaminhar para o conselho tutelar, porque ele é o responsável de saber o que vai fazer com essa criança. Né? Se vai retirar, se vai continuar, se vai averiguar melhor os casos. Essa é a primeira etapa. A segunda é, se o abuso que ele está sofrendo não é no âmbito familiar, ele tem que contar para o pai e para a mãe. Né? Essa responsabilidade realmente é da família, não é responsabilidade da ONG. A responsabilidade da ONG é de conscientizar a meninada, de mostrar para eles que existe mais gente do lado deles, a favor deles, do que contra eles, porque o abusador, ele vai na mente e fala, né, se você contar, eu vou matar você, se você contar, eu vou matar a sua família inteira. Imagina, uma criança pequena, falar que vai matar o pai e a mãe dela, ela fica totalmente apavorada, né? Ela acha que aquele abuso é o que existe em tudo no mundo, né, o maior do mundo. Daí você fala para ela, não, tem muita gente do seu lado, o titio está do seu lado, papai, mamãe está do seu lado. Por isso que é muito importante os pais, né, os responsáveis, terem um diálogo aberto em casa. Né? O sexo ele não é sujo, o sexo faz parte da nossa vida. Né? Existe uma necessidade desse diálogo franco dentro de casa. Excelente. Mais perguntas? Aonde? Vou aqui só um minuto. Um cantinho para mim aqui, para eu estar junto com vocês. Para o Thiago também. Na verdade, nós escutamos bastante falar sobre uma implantação de algumas cartilhas, né, nas escolas para crianças, né, alguma coisa mais sobre homossexualismo, bem nesse sentido mesmo. E é difícil, né? Por exemplo, esse assunto é forte para a gente, quanto mais para uma criança de 6, 7 anos que ainda está em formação, assim. Como que vocês estão tratando assim, enfrentando esse assunto? Porque não é qualquer pessoa, não qualquer, seria o governo em si, né? Uma entidade muito forte, que dá o direito para a gente, né? E que tem o dever de dar essa educação para as crianças. Olha, essa é uma pergunta muito complicada e que tomaria muito tempo uma resposta tão coerente em um assunto que é super complicado. Né?
Primeiro que assim, rolou um grande mito em cima dessa história das cartilhas, né? Eu não sei quantos de vocês aqui tiveram contato com essa cartilha. Alguém aqui teve contato, viu a cartilha, leu a cartilha? Quem leu a cartilha vai ver que a cartilha ela tem um defeito maior, que é o seguinte, ela está explicando a sexualidade para a criança e ela é um pouquinho tendenciosa para a questão homossexual. Né? Ela é um pouquinho tendenciosa. Vamos falar assim, bastante, porque a gente está muito chocado com isso. A nossa luta não é contra a homossexualidade. Entendeu? A gente não pode bater nesse jeito. Né? A nossa luta tem que ser de ensinar para a criançada uma sexualidade saudável. Né? No tempo certo, essa criança vai fazer a escolha dela, quando ela for adulta. Porque às vezes você pode estar, eu conheço casos assim dentro da igreja, inclusive filhos de liderança e tudo mais, que tiveram uma boa educação e depois dos 18, 19, 20 anos, fizeram a opção de se tornarem homossexuais. E nós vamos o que? Abominá-los? Vamos fechar as portas para eles? Será que é isso que Jesus faria? Então, como que é a maneira que a Macanudos tem tentado trabalhar com esse assunto? Nós aceitamos a todos. E nós tentamos ensinar para a criançada uma sexualidade saudável. E mostramos para eles que eles ainda não estão prontos para tomar uma decisão para a vida inteira, quando eles ainda estão no processo de formação e na idade de brincar. Agora, por que a federação e algumas pessoas tomaram a frente nisso? Justamente por conta que eu estava respondendo na pergunta anterior. Né? Esse assunto da sexualidade não é tratado em casa. Só que existe uma necessidade de se tratar em algum lugar. Por quê? Aumento de AIDS, gravidez precoce, doença venérea. Né? A gente tem, como eu falei, uma sociedade sexualizada, mas sem um ensino devido, então alguém tem que ensinar. Em algum lugar tem que ser a conscientização. Um grupo vai levantar uma bandeira. Infelizmente, a gente está saindo atrás. O que fazer? De repente, nós nos mobilizarmos e criarmos as nossas próprias cartilhas, invadimos as escolas e ensinarmos uma sexualidade saudável. E dando, sim, a oportunidade dele escolher. Né? Porque se a gente acredita numa verdade, a gente tem que dar liberdade para que os outros também acreditem na mesma verdade. Não é impondo. É isso aí. É isso aí, pessoal. Pessoal, nós estamos aqui com a Leila e o Tiago. Está sendo bastante interessante, porque a Leila vem com louvor, com uma experiência muito grande, o Tiago com a ONG Macanudos. Eu queria relembrar aqui para vocês a nossa perguntinha do quiz. Eu queria falar aí, quando que na matemática 5 mais 2 é diferente de 7? Vocês já sabem? Vão pensando aí, pessoal. Nos próximos blocos aí a gente já fala, hein? Aqui na plateia tem alguém que já sabe a resposta? Tem uma ali, mais alguém? Uau. Vão pensando, pessoal, ainda tem mais um tempinho para vocês conseguirem achar a resposta certa, tá? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, aguenta aí que a gente já volta, tá bom? Isso aí.